Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre esse livro, que é um livro extraordinário para o nosso dia a dia, para situações difíceis que a gente enfrenta na nossa vida, para situações de alegria. Ele vai colaborar para que a alegria se fortaleça cada vez mais em nós. As tristezas, ele vai nos ajudar a diminuí-las. Enfim, é um livro muito bom. Chico Xavier, do Além para Você. É um livro ditado pelo espírito Chico Xavier, a Marcial Jardim, que está conversando aqui conosco. Mas antes de nós voltarmos a essa conversa, gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. E você pode fazê-lo da sua casa mesmo. Você pode associar-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e colaborar para que nós cheguemos a lugares mais distantes, a pessoas que não têm, como nós, a dádiva, a bênção do conhecimento, do consolo, desse contato com estudiosos da doutrina que nos auxiliam no nosso bem viver, no nosso relacionamento. 0800 12 18 38 é o telefone que você pode se associar e colaborar conosco. Nós estaremos sempre muito agradecidos pela sua colaboração. Bom, Marcial, vamos falar desse livro, porque esse livro é uma contribuição extraordinária para nós mudarmos o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, Não justo. é? E mudar o nosso futuro, porque quando nós mudamos o nosso dia a dia, a gente consegue fazer um futuro melhor. Quando a gente avalia o nosso dia, por exemplo, você estava comentando sobre a divulgação da doutrina, essa contribuição que nós podemos dar, toda vez que nós falamos algo da doutrina, sim, é como se Jesus estivesse no nosso coração. Verdade. Nós vamos automaticamente mudando a nossa forma de ser. As nossas palavras vão se tornando mais doces, o nosso pensamento mais justo, as nossas atitudes mais caridosas. E através do livro, por exemplo, no caso este, à medida que nós vamos lendo, as palavras vão entrando no nosso coração e nós vamos naturalmente colocando em prática aquilo que estamos lendo como uma coisa natural, normal. Nada de extraordinário, simplesmente o normal. Como nós devemos ser no nosso dia a dia. Pois é. Eu acho que tem uma das mensagens que eu achei ela extraordinária, porque é a oração e o livro. Quando Chico diz assim, quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos, Deus fala conosco. Fala conosco. Nossa, eu nunca pensei nessa hipótese. Essa possibilidade. Não é? E não é verdade? E é verdade. Né? Porque nós aprendemos, nós nos acalmamos, nós nos alegramos, enfim. É um momento extraordinário em que nós estamos sintonizados com o alto. Olha, e nessa sintonia, Deus está falando conosco. Pois é, eu acho bárbaro. Porque você fala, mas eu não sei falar com Deus, eu não sei orar. Leia um livro. Leia esse livro que você vai aprender a orar e a falar com Deus. É verdade, coisas bem simples, do jeito que ele era. Outro dia me mandaram uma mensagem dele que dizia o seguinte: aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim o dever de mudar a cada dia. Veja, são extraordinário isso também, né? São tão simples que não tem ninguém que fala, não compreendi. Verdade, verdade. Qualquer mensagem que ele dá vai direto ao nosso coração, porque nós estamos preparados. Eu me lembro quando eu li o primeiro livro, que foi o Nosso Lar, depois os outros foram uma continuação natural, né? Sim. A alegria que eu sentia em cada livro que eu lia. E na época você nos contou que você nem entendia ainda muito bem tudo aquilo que estava lá naquela série de livros, porque quando a gente pega de súbito assim, a gente fala, nossa, que surpresa é essa, não é? Não que a gente não consiga entender, mas a gente fala, nossa, será que isso é assim mesmo, né? É verdade, tem razão. Mas aquilo, lendo, para outras pessoas, eu entendo que mesmo hoje, elas tenham um pouquinho de dificuldade. Outras não. Que nem eu fui lendo e aquilo foi como se eu já conhecesse. Isso. É como tão se natural, aquilo né? fosse uma lembrança de tudo aquilo que eu conhecia já. Então foi maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. E quando o Chico fala também, eu até associei essas duas, elas estão meio distantes no livro, né? Porque uma está bem no começo, a outra está mais no final, ou no meio do livro. Quando ele fala do livro, o livro mesmo, né? Que ele fala que quando ele está só, ele pega, quando ele se sente só, quando ele está só, ele pega um livro
e já se sente acompanhado. Ah, porque, sem dúvida. não é? É maravilhoso. Ele fala assim, que o livro encanta ele, sempre encantou. E eu acho que quando essa história de a internet vai substituir o livro, eu acho que nada vai substituir o livro. Temos um carinho especial. Não é? Você se lembra como ele segurava no livro? Ele punha o livro aqui, não é? Assim, desculpe, ele pegava o livro e ele segurava com muito carinho, assim. É difícil nós segurarmos o livro Isso, assim, né? é. Então era como ele segurava, um carinho absoluto com o livro. Não é o livro, a página, o papel, não. Eram as mensagens ali existentes e ali contidas, né? Pois é. Desculpe, eu sou meio desastrado Não, mesmo. tudo bem, não tem problema. Então, eu acho que essas mensagens, elas nos trazem lições importantíssimas, por exemplo, a da paciência, né? Eu acho que é interessante a gente comentar algumas, né? Justo. A da paciência, porque eu acho que a coisa mais difícil que nós temos, ou uma das coisas mais difíceis a praticar. Todo mundo fala, eu perdi a paciência. A gente não perde o que não tem, né? É verdade, não perde o que não tem. E você vê que coisa interessante. Quando nós estamos do lado de lá, veja o amigo espiritual que nos acompanha no dia a dia. Sim. 10, 20, 15, 30, 50 anos. Que paciência, não? Pois é, porque a gente reincide muitas vezes Muitas no mesmo vezes. erro, né? Então nós estamos aprendendo essa paciência. E ele nos ensinava isso constantemente. Tem histórias de Chico que são extraordinárias. Maravilhoso. Né? Acho que quantas pessoas tentaram desmistificá-lo, né? Ou assim, achando que ele era alguém que enganava, né? E todos eles, né, se surpreenderam e passaram a admirá-lo, a respeitá-lo, principalmente. Naturalmente. Né? Eu me lembro, tem uma história, aliás, são muitas, né? Lembra, tinha um senhor bem humilde, né? Uma pessoa bem esquecida pela fortuna, e ele visitava o Chico toda semana. Então ele ia com aquele terninho, você imagina, simples, né? E ele ficava na fila, ali. E quando chegava a vez dele, o Chico levantava, e ele ficava bem na frente. E era um senhor que não tinha, coitadinho, não tinha dinheiro para consertar os dentes, né? Ele andava sempre daquele jeito que ele era, a roupa também, era muito pobre. Então o Chico falava para ele, recitava uma tal poesia, e ele recitava, e era sempre a mesma. Então, e o Chico tratava ele muito bem, e as pessoas reclamavam um pouquinho, né? Porque ele utilizava um pouquinho do tempo para essa pessoa. Sim. Bom, mas ele não dava ouvidos. Chegou um dia que esse senhor deixou de ir. Aí perguntaram, o que foi? Lembra-se daquela pessoa? Ele dizendo, Chico, Jesus veio buscá-lo pessoalmente. Pois é, olha só, hein? Que coisa maravilhosa. Que maravilha. Quem dera, né? A gente Que receber essa maravilha. dádiva, né? Ah, que Mas prêmio. a gente vai continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.